Olá, paz do Senhor, boa tarde para toda a mamãe, a paz, toda a vovó, todos os filhos, toda a família, todos aqueles que se fazem mãe na ausência dela, né? Deus abençoe. amém. Boa tarde. Hoje nós vamos ser breve, um dia comemorativo. Nós chegamos agora também do almoço com os filhos, mas não vamos deixar de fazer a nossa devocional desses 21 dias de jejum, né? A Tiane entrou agora. Não, é Cristina do Aguinaldo. A Cristina do Aguinaldo e o Aguinaldo, a Duda. Paz, parabéns, mamães. Minha diretora Jal, Dudinha, Eduardo e Márcia. Quem mais? Janaína, Dona Janaína. Oi, Duda, sua linda. Boa tarde, Cris. Bem, gente, a gente vai ser breve, né? Um dia comemorativo, de repente vocês estão em família aí. A gente acabou de chegar agora também do almoço com os meninos. Proporcionaram almoço para a mãe. E eu fui de penetra e recebi a bênção também. Nada disso. Hoje o tema da 7ª devocional é porque nós passamos por provação. Beijo, Rafa e Pedro. Beijinho, Rafa, Pedrão, meus lindos, pastor de música e pastor de jovens da Casa e Vida, vão crescer em nome de Jesus. Olha, o tema é porque passamos por provação, né? Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de pregar a respeito de 2 mães, né? E uma delas foi Ana. E mais provação que aquela mulher passou, né? Com a concubina dela, Penina, com o próprio marido que estava mandando ela desistir, com o sacerdote, né? Eli, que até julgou que ela estava bêbada, né? Mais provação do que aquela mulher não tem. Mas a provação toda que ela passou redundou, né? Mais busca, mais dedicação, mais oração. E dali nasceu Samuel, né? Que foi entregue para ser o primeiro profeta, né? A levantar um rei em Israel. Depois levantou Davi também, Saul e Davi, né? Então, por que nós passamos por provação? Simples, né? Porque Deus é soberano e sabe tratar conosco. Ele sabe como lidar com a gente. Assim como um pai e uma mãe sabe cuidar de uma criança para dar boas educação, Deus sabe atingir níveis que a gente precisa trabalhar para crescer, né? E muita gente fica desanimada quando vem a provação, quando passa pelo momento de deserto, né? Mas quando a gente entende que em tudo Deus tem um propósito e que nessa vida nós não temos nada e não vamos levar nada e que Ele é soberano, aí a gente, como discípulo e servo, a gente passa pelas provas, como diz a música do Lázaro lá, dando glória a Deus. Eu não sei a pastora, né? Mas nos momentos que a gente mais passou por provações, foi o momento que a gente mais cresceu em fé, cresceu em união, cresceu em amadurecimento, cresceu internamente. Você, amor? E a gente fala com mais propriedade agora, né? Que o Senhor está lá no deserto com a gente. O Senhor está conosco, tanto nos montes quanto nos vales, né? Como é que a gente vai experimentar o Deus da cura se a gente não ficar doente? Como é que vai experimentar o Deus da provisão se a gente passa por necessidade e quem está do lado ajuda? Tem hora que a gente tem que ficar sozinho mesmo e passar por privações para a gente experimentar Deus, né? Ter com Ele uma vida de experiência com Ele, né? A paz, Lene. Leninha. Paz, Érica. Leninha tá almoçando, mandou a foto aqui, mas está com a gente. E aí, gente, eu quero ler um versículo aqui, que está em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, para a sua própria imagem como o Senhor. Então a primeira coisa que a gente passa por provações que acontece de positivo, quando a gente entende que é propósito de Deus, né? É que tudo que acontece conosco tem um propósito. Até as coisas erradas Deus transforma em bênção, né? É isso daí, é que Deus transforma a gente, né? Em cada momento da vida, até nos momentos difíceis. E quando a gente se submete a isso, em oração, em busca, a gente se transforma à imagem dele. Porque Jesus não ficou ausente de passar por provações aqui na Terra. Então, se nem meu Jesus, essa é a maneira que eu resolvo isso no meu coração. Eu estou passando por um problema e eu penso assim, Jesus passou por isso? Aí eu vejo que ele passou muito pior. Então, quem sou eu para não passar, para reclamar ou para querer fugir?
né, daquilo que Deus tem para minha vida, ainda que com dificuldade, com lutas, com provações, né? Você ia falar, eu te cortei. Não, nos compara a borboleta, né? Essa parte, essa fase da metamorfose, essa transformação. Esse verbo aqui que está usado, transformados, está metamorfos, que é metamorfose em grego. Metamorfose, né? Mudança completa de um formato em outro. Nunca mais a borboleta vai voltar a ser lagarta, né? Então, nós somos provados, e você tem que ver a luta que a lagarta faz dentro do casulo para sair uma borboleta. Eu tenho um vídeo sobre isso, posso te passar. Né? A luta que ela faz para sair ali, as provações vão fazer ela afinar, desenrolar a asa e se transformar numa borboleta. Né? Então, tá por provação? Fica tranquilo. Não que você seja uma lagarta, mas você vai voar voos em paz e voos tranquilos e lindos como uma borboleta. Eu profetizo sobre a tua vida. E a gente sempre tem algo a aprender, né? Que todo cristão precisa de metamorfose, né? Mudança. Amém. Tem algo a aprender de mudança, né, filha? Você tem muito a falar sobre isso, né? De mudar em meio às provações, às lutas. Né? Aos problemas, a gente sai mais forte quando a gente busca o Senhor. Você dizia que nunca ia pregar, né, amor? Nunca. Deus me livre. Eu falava pra ele, Deus me livre. E se hoje, né, eu falo, não tenho que pregar não sabe o que vai falar não, tá com dúvida, então agora vai ter, agora tem que testemunhar a cura, então fala sobre isso. Elis entrou aí, ó, seja bem-vindo, Elis, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Metamorfose e metanoia, é isso mesmo, Jal, não adianta, não existe metamorfose sem metanoia, metanoia é mudança de mente. Então tudo começa aqui, conforme a gente falou hoje, não é? Então, gente, o segundo propósito que a gente passa por provações, né, é para ter as nossas tendas, tenda que a gente fala, a nossa vida, o templo do Espírito Santo. Ó, Cris, estão almoçando na casa da minha mãe Zilma. Beijo, dona Zilma. Parabéns pelo dia de hoje. Aurandi também. Beijo nas minhas discípulas. Eita glória. E todos que estão aí almoçando, né? Ela diz que estão todos assistindo. Isso aí. Deus abençoe. Quem é? Elis Dônio A paz Souza. do Senhor, a paz do Senhor. Paz. A paz, querido. Seja bem-vindo. Né? Então a gente passa por provações como discípulos, como servo de Deus, para ter a nossa vida transformada, uma metamorfose, e também para a gente crescer, alargar as tendas, né? Ampliar os espaços. Em Isaías 54:2 diz a palavra de Deus, amplia o espaço da tua tenda. Né? Em Romanos 5:3-4 diz que a tribulação produz experiência. E quando a gente ganha em experiência, a gente vai ganhando lastro. Então as provações fazem com que a gente olhe e também diga assim, já passei por isso aí. Que a gente leve outras pessoas a ter fé através do que a gente passou na nossa vida. A pastora, nas 2 internações, para arrancar os 2 cânceres, ela depois que encontrou a Eusilene que está aí, né, quando a Eusilene falou, pastor, estou com caroço aqui. A Eusilene estava fazendo fisioterapia em mim. Chamamos a pastora na hora, a Lene ficou nervosa, calma, eu passei por isso, você vai passar também, você vai ser vitoriosa. Então, quando a gente passa por uma experiência, além de ter a mudança nossa interna, a gente alarga as tendas, ou seja, leva esse testemunho, esse exemplo para outras pessoas também. E essa né? passagem diz aqui, ó, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Amém. Levar esperança, levar paz, né? E aí a gente exerce a fé, né? Sim. A fé é desenvolvida, é testada na hora das provações. E por último, né? O que passamos por provações... Quando entendemos os propósitos de Deus, além de transformar-nos à imagem de Cristo, além de alargar as nossas vidas, para outros, né? Leva-nos a uma busca intensa de Deus. Olha, a Mariana entrou, Renata também. Arantes, Júlio, beijo. Sejam bem-vindas e parabéns às mamães, né? Então, gente, conforme a pastora falou, passamos por provações, por dificuldade, para mudar, metamorfose, para a gente mudar. Segundo, para através da nossa mudança a gente alargar a tenda e alcançar os outros. E por último, para viver intensamente buscando a Deus. Quando a gente passa por dificuldade, a primeira circunstância, diante da pressão, diante das crises, a gente vai para o joelho. O discípulo, o servo de Jesus, né? Quando passa por pressão e por tribulação, ele vai para o joelho
e vai buscar Deus. Essa Então, pressão produz esse clamor, né? Essa oração. Quando somos pressionados, aí nós vamos para os pés da cruz. a provação, eu gosto de dizer que a provação coloca a gente no trilho da bênção, né? Devolve a gente para a direção de Cristo, como fosse uma forçar a botar o trilho no lugar. Quando a gente passa por luta, não tem jeito. Temos que buscar Deus mesmo, né? Agora sim, a Tiane entrou. Agora é Tiane. Né? E às vezes as pessoas até pensam o contrário, né? Sim. Quando passa por pressão, não aguentam ser pressionados. Deus aí se desvia, aí não quer mais saber de Deus, é Deus que é o culpado. Aí é o contrário, né? Ao invés de ir buscar o Senhor, quando é pressionado, quando a pessoa é pressionada, ela se desvia. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, né? Que Ana, no meio da provação, no meio da dúvida, da incerteza, das provocações, tanto de Penina, como do deboche de Eli, como do marido dela desistente, ela não desistiu. Amém. Né? E ela gerou Samuel para essa terra. Né? Você não pode desistir Amém. de ter o seu filho, cuidar do seu filho, ainda que esse filho seja um filho espiritual, alguém que você adotou e está ensinando. Né? Essa palavra aí, mãe, teve uma abrangência grande hoje na pregação de manhã. Mas o que eu quero falar é que diante das provocações, a Ana buscou a Deus intensamente e deu o seu filho no altar. Né? Em vez dela recuar, ela foi além na fé. Que você tem essa característica, e eu também, Amém, de Ana, na hora das provações. Né? Não desistir. Isso. Então, aí a última coisa, né? Romanos 8:28 diz que todas as circunstâncias cooperam para o nosso bem. Então a gente tem que ter certeza de que quando acontece alguma coisa, Raquel, seja bem-vinda, é que mesmo as provações, mesmo as lutas, é porque Deus quer forjar a gente um discípulo, uma discípula melhor, né? Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 e 4, diz que as provações nos levam à perseverança e a perseverança à perfeição. Que perfeição é essa? É parecer com Jesus, né? Ficar à imagem e semelhança dele. Então, gente, não esqueça, a live de hoje não vai ser meia hora, não, vai ser bem curtinha, né? Mas que você absorva isso no seu coração. Sobretudo se você estiver passando por lutas, né? As provações, né? Elas servem para mudar a gente internamente, a metamorfose, transição da lagarta para a borboleta. Ela faz com que a gente alargue as tendas, ou seja, o nosso testemunho na hora da provação, da luta, vai servir para outros passarem também com fé. E por último, né, as provações nos levam a buscar mais a Deus. Que esse seja o nosso agir e o nosso proceder na hora das lutas e das tribulações. Amém? Pedi a pastora para orar pelas mamães e por todos vocês que estão assistindo essa live. Logo depois a pastora impetra a bênção e a gente desliga. Hoje deu menos de meia hora, deu menos de 15 minutos, tá bom? E respondendo a Tiane, aí o horário do culto à noite é normal. Normal, 18 horas. Tá bom? Recebe aí a oração de uma mamãe para sua mãe, para sua vida como mãe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. O Deus de aliança, um Deus que nós fazemos aliança também, essa aliança é inquebrável. Não tem mais como se desviar, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como deixar esse Deus maravilhoso, Verdade. esse Deus fiel, que cumpre as suas promessas em nós e que tem promessas para a nossa vida. Tem sonhos para a nossa vida. Senhor, que nós nunca venhamos a te deixar, Pai, mesmo em meias lutas, mesmo em meias provações, as dificuldades virão, mas o Senhor está ao nosso lado nas dificuldades também. Aleluia. E o Senhor vai passar conosco. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada mãe, Senhor. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial por cada mãe que gera, seja um filho natural, seja um filho espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Todos nós, Senhor, viemos de uma mãe. Todos nós, Senhor, ó Deus, somos abençoados, Senhor, por ter tido uma mãe, ou temos uma mãe. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te pedir essa bênção que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas em todos os momentos, sejam de alegrias, sejam de tristezas, até o retorno do Senhor.
para todo sempre. Amém. Amém. Quero abençoar a Érica que está aqui, né, com a gente, né, que é o primeiro dia das mães sem a mamãe, e a gente lembrar de orar por aqueles que estão órfãos e pela mãe que perdeu seu filho. Que Deus e o Espírito Santo entre, trazendo consolo e renovo. Sim. E a certeza de que um dia nós vamos nos encontrar para sempre. Eu creio, com Cristo, onde nunca mais nossos olhos sairá lágrima. Amém? Deus te abençoe, Érica, pastor Sandro, também despediu da mamãe recentemente, né? Juninho, e todos aqueles que sentem falta ou de se despedindo dos seus filhos, sejam em nome de Jesus renovados, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã a gente vem, hoje é o 7º dia, amanhã é o 8º dia, com mais uma devocional, e se Deus quiser, um meio-dia, tá bom? A gente vai avisando nos grupos e enviando a mensagenzinha, mas se Deus quiser, certamente vou marcar aqui meio-dia, tá? Beijo. A paz. Não esquece quem vai no culto até às 18 horas. E não esquece, Tiane, que você é melhor do que imagina. Beijo.